Oi pessoal, tudo bem com vocês? Peraí. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios sobre a lei dos gases ideais. As fórmulas que eu vou utilizar nesta aula são provenientes da última aula que eu postei, que é um pouco longa, então assista ela antes de fazer esses exercícios aqui, senão você vai ficar um pouco perdido. A aula é um pouco longa, a aula anterior, então assista devagar, com pausa, faça anotações, então não precisa ter pressa. Assistindo a aula anterior, pode vir aqui assistir e resolver esses exercícios juntos aqui para você não ficar perdido. Agora, se você está consciente, entende bem o conteúdo, então vamos lá resolver os exercícios aqui desta aula. O primeiro exercício aqui, 88 gramas de CO2, existe um número de moléculas igual a... Então ele quer saber, né, no caso aqui, o número de moléculas. Sabendo que Mzinho é igual a 88 gramas, a gente tem que o M maiúsculo, Mzão, é 44 unidades. Então esse aqui vai ser a nossa massa molecular. Nesse caso, segundo a fórmula que a gente viu na última aula, vai ser N, Mzinho dividido por Mzão. Agora é só substituir 88 dividido por 44 gramas por mol. Isso daqui vai ser igual a 2 mols. Logo, a gente multiplica isso pelo número, que a gente sabe lá, o número de Avogadro, né, no caso, que é 2 vezes 6,023 vezes 10 a 23. Isso daqui vai ser 12 vezes 10 a 23. No caso, vai ser a letra C. Isso aqui é as moléculas, no caso, são as moléculas de CO2. Então, aqui são os resultados que a gente encontrou aqui desse exercício aqui. Então, eu estou deixando aqui mais visível para vocês compreenderem melhor. Dando continuidade, uma determinada massa gasosa encontra-se a uma pressão de 2 atmosferas, aqui no caso, ocupando um volume de 28 litros. O gás sofre uma certa transformação na qual sua temperatura é mantida constante, mas sua pressão é elevada para 7 atmosferas. Nessa situação, o seu novo volume será em litros, então a gente tem as nossas alternativas aqui. Então vamos lá. Nesse caso, a gente tem a pressão inicial, no caso vai ser 2 atm, o volume inicial 28 litros. A gente tem a pressão final igual a 7 atm. E a gente está achando agora o volume final. Certo? Ora, então, fazer a igualdade. PIVI igual a PFVF. Que é final, né? No caso aqui. Então, substituindo os números. 22 vezes 28, 7VF, que é o que a gente quer achar. Aqui vai dar 56, aqui vai dar 7VF. Ora, agora é só, no caso, só passar dividindo, então vai ficar VF igual a 56 dividido por 7, que é igual a 8 litros, que é a nossa letra A. Agora, vamos continuar, tem mais exercícios para a gente resolver aqui. Uma determinada massa gasosa confinada em um recipiente de volume igual a 6 litros está a uma pressão de 2,5 atm sob uma temperatura de 27 graus Celsius. Qual é a pressão elevada em 0,5 atm? Note-se uma contração de 1 litro no volume. Qual é a nova temperatura do gás? Vamos lá. Nesse caso, vamos pegar as informações. O volume inicial vai ser 6 litros. O PI vai ser 2,5 atm. O T inicial vai ser 27 graus Celsius. O volume final vai ser 6
no caso, menos 1, né? Que vai ser 5 litros. Porque a gente tem aqui a contração no caso. Certo? Vamos lá. Agora a gente pode passar esse 27 para Kelvin. Então, no caso, 27 mais 273 vai ser igual a 300 Kelvin. Então, a gente pode achar aqui que o P final, né, no caso, a gente pode achar nossa soma. O P final vai ser 25 atm, desculpa, 25 atm não, né, 2,5 atm mais 0,5 atm, que vai ser igual a 3 atm. Agora substituindo a fórmula, que a fórmula vai ser a seguinte: P I VI dividido por TI igual a PF VF dividido por TF. Ora, isso daqui vai ficar da seguinte forma. Podemos substituir os valores, a gente quer achar qual será a nova temperatura do gás, então vai ser o TF. Só vou passar um traço aqui para não ficar muito junto. Então, só substituindo os valores, vou passar direto. 2,5 vezes 6 dividido por 300. O PF a gente tem, que é 3, vezes o volume final, no caso ser 5, que a gente achou aqui, dividido por TF. Então agora a gente faz a multiplicação, né? E aqui nos valores vai ficar 15 dividido por 300, no caso 15 TF. Então no caso passa multiplicando e divide. Então no caso aqui de certa forma vai cortar, né? Então vai ficar os 15 com 15 vai cortar, então vai ficar TF igual a 300 Kelvin, certo? Vamos lá, só deixando aqui mais visível para vocês verem a resposta. Agora a gente pode substituir aqui, fazer, no caso, transformar em Celsius. Nada mais é do que TK menos 273. Isso daqui vai ser igual a, no caso, TC igual a 300 menos 273, que nada mais é do que 27 graus Celsius. Dando continuidade, um cilindro de eixo vertical com base, no caso de uma área de 100 centímetros ao quadrado, é vedado por um embolo de massa desprezível e pode se deslizar livremente e conter ar a uma temperatura, no caso de 300 kelvins. Colocando-se sobre um embolo uma massa de M, no caso 50 kg, o ar deve ser aquecido até uma temperatura T para que o embolo volte à posição inicial. Qual é o valor de T, supondo que o ar é um gás ideal? Então aqui a gente tem os dados da pressão atmosférica, aceleração da gravidade, todas as informações pertinentes para resolver esse exercício. Então a gente tem, no caso, um cilindro, né? Então a gente tem um cilindro. Então vou desenhar ele aqui. E a gente tem um embolo, né? No caso que está aqui. Esse aqui é o embolo. Essa parte que eu estou deixando de preto aqui. Então, aqui. Então nesse caso ele tem uma área, no caso o valor de A. Ele é vedado por um embolo de massa desprezível e pode se deslizar livremente e contém uma temperatura de T0, no caso você tem uma temperatura aqui inicial. Então vou colocar os valores. 300 Kelvin. O valor de A, no caso, é de 100 centímetros ao quadrado. A massa do embolo, no caso, é de 50 quilos. O ar ele é aquecido, né, no caso, então você tem um ar ele aquecido. Então você vai ter, vamos dizer, umas chaminhas aqui aquecendo o nosso embolo. Então vai ter essa variação no caso aqui. Ora, vamos lá, vamos pegar as informações para converter. A gente pode converter isso daqui para metros, vai ficar 100 vezes 10 a menos 2
metros ao quadrado. Isso daqui nada mais a gente pode entender que a área vai ser igual a 10 ao quadrado vezes 10 a menos 4. E nesse daqui o resultado da área vai ser 10 a menos 2 metros quadrados. O valor da pressão inicial ele está dando, que vai ser aqui pressão atmosférica, 1,0 vezes 10 a 5. A gente pode colocar em Pascal. E o T inicial, né, o T0, né, vou colocar aqui como T inicial, vai ser igual a 300 Kelvin. Qual que vai ser essa nova pressão? Nova pressão. Ora, vai ser igual a essa nova pressão aqui. Só vou tirar aqui, fica mais fácil. P, né, eu vou colocar P no caso, né, essa nova pressão. No caso, melhor eu deixar da seguinte forma aqui. Vou fazer assim. Nova pressão vai ser P igual a P0, P inicial, mais M vezes G dividido pela área. Ora, nesse caso, vai ficar P igual a 1 vezes 10 a 5, mais 50 vezes 10 dividido, porque 50 é a massa, né, a massa do embolo, vezes 10 a 10 a menos 2, que é a nossa área. Nesse caso, a gente dando continuidade vai ficar o seguinte. Eu vou fazer aqui, passar um traço aqui para facilitar a nossa conta. Então, nesse caso, vai ficar P igual a 1 vezes 10 a 5 mais 0,5 vezes 10 a quinta. Então, vai ficar P igual a 1,5 vezes 10 a quinta Pascal. No caso, sabendo que PI, VI, TI igual a PF, VF e TF, que é final, no caso, o volume não se altera nesse caso. Então vai ser o V vai ser final, vai ser igual ao V inicial. A partir daí a gente pode fazer as substituições dos valores. Vai ficar 1 vezes 10 a quinta dividido por 300 de 1,5 vezes 10 a quinta. Tudo isso aqui dividido por, no caso, por T final. Então, a partir daí, fazendo essa multiplicação, a gente encontra que o T final vai ser 450 Kelvin. Então, aqui a gente tem as informações, né? A gente tem a pressão que a gente achou, substituindo ela. Então, a gente substitui na equação. Aqui nesse caso, aqui, esse P esse aqui é o final, né? Então, deixar bem claro. Então, eu vou colocar aqui que é final. E a gente substituiu nesta equação aqui para achar a resposta. Para finalizar, vamos fazer o seguinte. Um gás tem densidade de 0,50 gramas por litro a 27 graus Celsius. Se a temperatura passar para 327 graus Celsius, a pressão constante, qual será a sua nova densidade? Usando a lei dos gases ideais, novamente, PV igual a nRT, isolando no caso V sobre T, nR dividido por P. Essa aqui vai ser a primeira equação que a gente vai trabalhar. A gente vai usar ela ao longo para resolver esse exercício. Então, no caso, a gente sabe que a densidade ela é M por massa pelo volume. Então, a gente vai ter uma densidade inicial I, no caso, eu vou colocar como 1 aqui no caso, e também teremos uma densidade 2, no caso, um volume 2 aqui. A pressão, nesse caso, a pressão ela é constante. E é constante e a massa também, né? A massa ela vai ser constante.
nesse caso. Ora, vamos lá. Nesse caso, a gente pode igualar, no caso, as duas equações aqui, D1 e D2, vai ficar M no caso, dividido por V1 e M dividido por V2. No caso, a gente tem que V2 dividido por V1 vai ser igual a D1 por D2. A gente tem aqui uma segunda equação que a gente pode trabalhar. Iremos trabalhar no caso para resolver esse exercício aqui. Então vou chamar isso aqui de 2. Substitui, no caso, 1 em 2. Então a gente vai fazer essa substituição. Substitui 1 em 2. Vai ficar da seguinte forma, né? No caso, T2 dividido por T1 igual a D1 dividido por D2. Então, como a pressão é constante, a quantidade de matéria será constante. Então, portanto, podemos eliminar a quantidade de matéria da equação. Então, nesse caso, é necessário também converter para Kelvin, somando 273. Então, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar 327 mais 273 dividido por 27 mais 273. Tudo isso aqui é igual a D1 por D2. A gente vai dar, no primeiro aqui, o termo vai dar 600, depois dividido por 300, por D1 e D2. Ora, isso daqui, portanto, vai ser D1 dividido por D2, isso aqui vai ser 2. O D1 a gente tem, que é 0,50, que é a densidade inicial. Ora, nesse caso, a gente fica aqui com 0,50 D2 igual a 2. Passa o 2 dividindo e passa o D2 para o outro lado, vai ficar que D2 é igual a 0,25 gramas por litro, que é, ou seja, é a metade. Então reduziu pela metade a densidade, no caso aqui do nosso, no caso seria um gás, né? Então diminuiu no caso pela metade. Então a resposta é a letra D. Pessoal, esses são os exercícios desta aula. Espero que você tenha gostado. Curte, comente, compartilhe. Segue a gente nas redes sociais. Espero vocês na próxima aula e até mais.